Então, dando seguimento ao projeto Consciência Espírita, nós vamos trabalhar hoje a mensagem 56 do livro, e Inácio vai comentar uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 11, quando Paulo anotou assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, quando a gente fala em vontade firme, e quando o versículo começa, estai, pois, firmes, a gente fazendo jus a quem orientou, a quem recomendou a firmeza, nada mais nada menos que Paulo de Tarso, aquele que agia com extrema firmeza consigo mesmo, muito mais para consigo mesmo do que para com os outros, nos dando aí a dica de como deveríamos também agirmos nesse desenvolvimento espiritual, na nossa trajetória enquanto encarnados no mundo e enquanto representantes de uma doutrina que nos acolheu em dado momento, mas que agora nos pede ativa função, para que nós nos tornemos ativos dentro da nossa função de sermos cristãos, de sermos espíritas, passando adiante os ensinamentos que um dia nós recebemos. Quando a gente toma contato com a mensagem cristã, quando a gente tomou contato com a mensagem espírita, com os princípios da doutrina espírita, acredito que cada um de nós aqui teve uma relação particular com a doutrina dentro daquele primeiro momento, que é o momento em que a informação chega e nós nos sentimos profundamente consolados, porque a maior parte de nós tomamos contato com a doutrina espírita pela primeira vez através da dor, através da dificuldade. A maior parte daqueles que adentram o templo religioso, a casa espírita, vem buscando auxílio, porque estão passando por momentos de extrema dificuldade, de extremo desequilíbrio íntimo, às vezes trazidos pelos próprios obsessores. Existe uma minoria, que são, os bem-aventurados, que são aqueles que adentram por amor, aqueles que não estão passando por grandes turbulências na existência, mas que, sentindo uma necessidade de se colocar em função de um trabalho, de uma doutrina que prega a caridade e que oferece ferramentas para que essa caridade seja exercida, adentram a casa espírita e se identificam com o movimento realizado dentro dessa casa espírita e começam a trabalhar no bem, embora não estejam passando por dificuldades extremas neste primeiro momento. Então, se alguém aqui adentrou a casa espírita através do amor, que ótimo, faz parte de uma minoria. Então, nós que tomamos contato com a doutrina espírita, porque provavelmente já éramos cristãos, provavelmente já tínhamos tido contato com o cristianismo através de outras denominações religiosas, mas que ainda faltava na nossa intimidade algo que completasse, que respondesse às nossas perguntas e que completasse um vazio que a gente nem sabia o porquê sentia. Porque não conseguíamos explicações para as nossas dúvidas, respostas para as nossas perguntas, solução para os nossos problemas. E quando a gente toma contato com a doutrina espírita, parece que nós estamos relembrando informações que já tínhamos tido contato em dado momento, embora muitas vezes não conseguimos reconhecer conscientemente que informações são essas e nem mesmo quando e se realmente tivemos contato com essa doutrina, com essas informações. Nesse momento a gente se sente esperançoso, a gente se sente liberto, de certa forma, do jugo opressor que nos causava mal, que nos causava constrangimento durante a nossa encarnação até este exato momento. É como se a gente retirasse dos nossos olhos um véu que encobria, e que não nos permitia visualizar o mundo de uma forma mais ampla. Então, a doutrina espírita, as informações, os princípios da doutrina espírita, eles nos clareiam o mundo, o ambiente ao nosso redor, mostrando que a nossa existência vai muito além do que aquilo que a gente enxergava, muito além do que o problema em que nós estávamos situados.
das dificuldades com as quais nós lidávamos e teríamos que solucionar, tínhamos que solucionar, mas não conseguíamos, de certa forma, resolver o problema. Não é? Nesse momento, a doutrina espírita entra na nossa intimidade e faz uma transformação. A gente se sente renovado, a gente se sente esperançoso, a gente tem fé no futuro. Não é? Nesse momento, as informações, os princípios, os preceitos da doutrina, os princípios cristãos, eles nos pedem para modificarmos as nossas condutas. E reconhecendo que antes, quando nós não tínhamos tido esse primeiro contato, a gente não era feliz, a gente não tem grandes dificuldades em aceitar esse convite e ambicionar, ansiar experiências mais elevadas, porque nós estamos sedentos de paz, sedentos de uma pacificação, de uma harmonização interior. Então, nesse primeiro momento, é que Paulo vem fazer alusão neste versículo, falando à comunidade dos Gálatas, não é? Dizendo assim, olha, se você conseguiu ter contato com as verdades com as quais você teve contato, entendendo qual é a sua real função no mundo, qual é a verdade, o ideal que te trouxe ao mundo, não retorne, não volte atrás, realizando as experiências passadas que te mantinham nas vibrações, nas dificuldades e nas aflições antes do contato mais íntimo com o Cristo, ou seja, com os princípios cristãos. A gente entende que quando a gente tem contato com a doutrina, a gente não muda abruptamente. Nós não nos tornamos anjos, espíritos perfeitos, tão simplesmente porque aceitamos princípios que ainda não fazem parte da nossa intimidade. Mas esses princípios clareiam, norteiam a nossa existência e se tornam farol na nossa nau que está à deriva, não é? No mar, no oceano das turbulências. Então a gente consegue enxergar uma luz do fim do túnel. O porto, não é? A luz do cais, que te conduz, que te leva, que pode te levar ao momento em que você vai alcançar a praia, apesar de ter atravessado toda a turbulência no oceano das tribulações. E aí vem a necessidade de que nós mantenhamos a firmeza dos nossos ideais para que aqueles princípios que tanto nos enriqueceram em dado momento não apaguem, não esmoreçam, para que a nossa fé não arrefeça, não esfrie e que aquilo passe a ser tão normal ao ponto de que a gente nem mais sente aquele primeiro momento, aquela sensação do primeiro momento, que era aquele fulgor, aquela esperança, aquela fé que poderia nos mover adiante. Se cada um de nós aqui for fazer uma reflexão deste momento e do que vem atravessando até hoje, desde esse primeiro momento, vai conseguir enxergar mais ou menos, visualizar mais ou menos aquilo que a gente está tentando refletir, não é? Porque o primeiro momento é lindo e maravilhoso, mas uma vez que os recursos nos são passados, a vida nos pede para que a gente use esses recursos efetivamente nas nossas ações do dia a dia. E aí, como Inácio vai dizer na mensagem, não existe caminho de volta. Não existe a possibilidade de olhar para trás, visualizar a vida que deixamos para trás e voltarmos para ela. Porque ali cairíamos com consciência, entendendo que saímos de um determinado patamar vibratório, nos elevamos, mas apesar dessa elevação que foi momentânea, preferimos voltar para as ações equivocadas do passado, para as vibrações rasas do passado e estacionar espiritualmente com o compromisso maior diante da nossa própria consciência, que é aquele de errar com consciência de causa, tendo a informação, já adquirida a informação, né? E aí, quando Paulo vai fazer aqui alusão a alguns princípios que a gente gostaria de
estudar, fragmentar dentro desse versículo, quando ele fala assim, ó, estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, a liberdade que Jesus nos dá é diferente da liberdade que o mundo oferece. Porque a liberdade que Jesus nos proporciona e nos recomenda é aquela que faz com que nós nos tornemos completamente livres do jugo opressor dos conceitos, dos valores que são transitórios. A necessidade de que nós rompamos o grilhão que nos aprisiona às sensações grotescas, às vibrações inferiores e às experiências transitórias. Porque todas as nossas experiências no plano material são transitórias. O que vai ficar, o que vai permanecer na nossa intimidade será a experiência vivenciada, os valores que nós conseguimos cultivar e manter na nossa intimidade depois de havermos vivenciado essas experiências. Já a liberdade que o mundo oferece é bem diferente. É aquela que te pede para vivenciar determinadas experiências e que coloca em você um condicionamento mental, onde muitas vezes nós não sabemos para onde estamos indo, são recomendações que nos chegam, não é? Direcionamentos que nos alcançam, nos guiando para onde a gente não sabe muito bem, não é? Fazendo-nos acreditar que aquele é realmente o melhor caminho a ser seguido. E aí não é muito difícil da gente enxergar, por exemplo, um ator muito bonitinho, num canal de televisão que faz muito sucesso, ou uma atriz, não é? Ou uma cantora famosa que é muito conhecida, te recomendando determinadas ações, determinadas escolhas, não é? Fazendo assim, falando assim com você, faz assim, faz assado, não é? Porque aquele ali é o estereótipo do materialismo, o estereótipo de todas as sensações, experiências transitórias. É aquela que te fala assim, aquele conceito que chega e que te fala assim, seja livre, não é? Não se aprisione em certas coisas, seja livre. A vida é muito curta, precisa ser aproveitada. Se liberte, não é? Então, por isso que muitas vezes a gente vê, hoje em dia não pode mais passar em televisão aberta comerciais de cigarro, por exemplo, não é? Antigamente tinha. Mas se associava, por exemplo, um esporte, a liberdade, a natureza com o tabaco, o tabagismo. A gente vê, por exemplo, um canal, um comercial de televisão que vende bebida alcoólica, associando a ideia da bebida alcoólica com liberdade. É só liberdade. Te passa lá, junto com as informações, vem as imagens, né? Da natureza, da praia, da liberdade. Ou então um carro, não é? A pessoa que tá te vendendo um automóvel e te dá aquela falsa sensação de que se você comprar aquele automóvel, você vai ser livre. Você pode pegar o seu carro na hora que você quiser, colocar ele na estrada e fazer 200, 300 por hora, porque ele tem aquela capacidade de fazer 200, 300 por hora, embora a nossa legislação permita uma velocidade no máximo de 110 km por hora. Aí a gente se pergunta, por que a gente pode comprar um carro que faz 300 km, para quê, né? Um carro que faz 300 km por hora, se eu só posso andar a 110, né? E a gente não tem muito hábito de nos questionarmos a respeito desses valores. Então eu ouço uma música e penso assim, é só uma música. Eu estou aqui nesse momento aqui, eu estou festejando, né? O que tem? Não tem problema não, vou cantar. Eu sou cristão, mas eu também não sou fanático. Então eu assisto determinados programas de televisão, porque eles me oferecem sensações que são transitórias e me aprisionam a determinados valores, mas eu não percebo. Porque eu quero ser livre. E eu entendo que para ser livre, eu não posso me aprisionar a nada. Então eu falo assim, eu não quero família, eu não quero emprego, não é? Eu não quero responsabilidade porque eu quero ser livre. Mas eu passo a minha vida inteira fixado nesse valor, achando que eu sou livre, mas eu estou aprisionado a esse valor que eu acho que é o que me dá liberdade. Aí todo mundo que me olha, eu falo assim, você está me olhando por quê? Você está querendo tirar minha liberdade?
Então, quando chega alguém e me pede, me propõe para que eu faça diferente, eu falo assim, ó, não quero que me tire a minha liberdade. Por isso que eu não gosto de religião. Porque religião fala que você tem que ser assim, ou tem que ser assado. Eu não quero religião, porque me tira a liberdade. Mas você não é livre. Você está aferrado a um valor, mas você não percebe que é escravo daquele valor. Essa é a liberdade, entre aspas, ilusória que o mundo nos oferece. E Jesus vem pedir assim, olha, abandona tudo isso. Esquece tudo isso. E tenha vontade firme após a intenção de esquecer tudo isso. Porque os convites sedutores serão muitos. Para que você volte a ser o que era. Para que você continue aferrado a esses valores que você já sabe que são transitórios, mas que te pedem vigilância e constância no bem. Vontade firme para que você realmente permaneça na intenção da elevação espiritual. Então, quem recomendou essa firmeza de ideal foi alguém que estava num meio social onde o conceito de casta imperava. Era alguém que ambicionava a posição de relevo social e de importância, porque tinha recursos intelectuais suficientes para colocar qualquer um que tivesse contato com ele subordinado às suas ideias, porque havia um poder, uma capacidade de oratória que surpreendia os mais intelectualizados. Era alguém que ambicionava o topo máximo dentro do que ele poderia alcançar de elevação social dentro do meio onde ele frequentava, onde ele vivia. Era alguém que tinha recursos financeiros. Era alguém que falava línguas. Era uma das pessoas, dos espíritos mais intelectualizados que já colocaram o pé na terra enquanto espíritos encarnados. Esse alguém era Paulo de Tarso. E depois dele ter a consciência de que precisava deixar tudo isso de lado, uma vez que tinha aceitado Jesus, ele entendeu que não tinha meio termo. Que pau é pedra, pau é pau, pedra é pedra. Porque para Paulo não tinha meio termo. Então ele entendia que precisava fazer consigo a experiência que ele recomendava para os outros através da oratória quando pregava o Evangelho, quando falava de Jesus. Então ele entendia que tinha um conflito na sua intimidade, que era aquele entre o que ele gostaria de fazer e do que ele realmente, efetivamente, fazia. O que quero, esse não faço. O que eu não quero, esse sim, eu faço. Então, quando a gente vai lá estudar a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, a gente percebe o quanto Paulo estava conflituado, o quanto ele vivia os seus conflitos, as suas dificuldades. Porque aceitar Jesus num primeiro momento é relativamente fácil, principalmente para quem está sofrendo. Você está no fundo do poço. Você está com um sofrimento avassalador. Uma dificuldade extrema. Você já procurou de todas as formas o que você acreditava ser a solução para os seus problemas e você não conseguiu. E aí você se depara com Jesus. E ele te pede, me siga. Nesse momento, não é? Não tendo mais nada para fazer, não tendo mais condições de fazer outras escolhas, a gente aceita Jesus. Quando se a gente estiver, por exemplo, doente, necessitado, e aceitar Jesus dessa forma através do chamamento da dor, tem uma repercussão na nossa intimidade. Quando a gente não está enfrentando tantas dificuldades, apesar das dificuldades do dia a dia, porque todos nós estamos submetidos às provas, não é? E a gente consegue aceitar Jesus, a repercussão na nossa intimidade é diferente. Por isso que a gente falou no começo. Aceitar Jesus através do amor é um caminho muito mais leve, muito mais tranquilo para nós do que aceitá-lo pela dor.
Então as mudanças na nossa intimidade, elas vão se realizar de qualquer forma. A forma através da qual elas vão se realizar na nossa intimidade é a escolha de cada um de nós. Então aquilo que a gente está adiando, agora, enquanto a gente ainda tem condição de adiar, a gente adia. Quando a dor vem avassaladora e te derruba as estruturas, você não tem mais escolha. Você tem que mudar. Então é mais ou menos uma pessoa que está, não é, com os recursos do corpo físico em perfeito estado, tem saúde, não é, e vive a vida aproveitando o que a vida no plano material tem para oferecer. Então, enquanto está com o vigor das forças físicas, os chamamentos que vêm do alto não alcançam repercussão na sua intimidade. No dia que essa força ela cessa, quando vem a doença, quando vem o sofrimento, o ser moribundo não tem outra alternativa a não ser estender a mão para o alto e pedir misericórdia e pedir sustentação. Então o que a gente precisa, na verdade, é constância e firmeza no bem para executar aquilo que a gente já sabe que é o melhor para a gente. Para que a gente faça por amor aquilo que a vida pode nos levar a realizarmos através da dor. Então é uma questão de escolha e uma questão de momento. Porque aquele que ainda não aceitou está fazendo força contra si mesmo e contra uma lei que vai conduzi-lo a uma mudança de postura cedo ou tarde. Muitas vezes nós acreditamos que nós já não estamos mais nesse patamar porque nós já aceitamos o bem, a necessidade do bem. Já não mais brigamos com a lei, não é, que nos pede para sermos assim ou sermos assado, a gente já acredita nessa lei. O problema é colocá-la em prática. Então a forma como cada consciência vai lidar consigo mesma quando tiver que se enfrentar é que faz toda a diferença. Porque talvez o indivíduo nessa condição, quando ele desperta, não é, ele vem com uma bagagem espiritual capaz de fazê-lo movimentar depois desse despertamento. E a gente muitas vezes estacionamos em determinados conceitos, em determinadas atitudes, mesmo tendo os princípios, os recursos que a gente já teve. Não é? E adia a nossa elevação espiritual. Não é à toa dizer e não é à toa examinar, dentro das obras que nos são chegadas através da psicografia, através das instruções dos espíritos, que nós, espíritos, somos aqueles que mais sofremos depois da desencarnação. São aqueles que são mais difíceis de serem conduzidos, consolados e amparados depois da experiência na matéria. Depois da experiência no plano material. O que a gente costuma brincar é mais ou menos assim: o espírito é difícil de ser ajudado, gente. Porque o espírito sabe tudo, não é? Você vai fazer atendimento fraterno com o espírito, você fala com ele, ô meu amigo, você está passando por isso, mas é transitório. Ele fala, eu sei. Você sabe, não é? A gente está passando por isso é porque olha, existem várias reencarnações, então no momento você precisa das provas. Eu sei. Então, provavelmente, isso se não é efeito de uma coisa que você realizou aqui nessa vida, de algo que você fez na vida passada e que a sua consciência te pediu emenda e que nesse momento a vida te dá oportunidade. Eu sei. Porque a gente sabe tudo. Agora, o que a gente faz do que a gente sabe é que são elas. E você consolar aquele que acredita que já sabe tudo é difícil. É o seu mentor espiritual lá do outro lado falando assim, ô, meu irmão, vem. Não, eu não me perdoo. Não, vem. Não, mas eu já sabia. Não, vem, meu irmão, a gente vai te amparar. Não, eu não me perdoo jamais, porque eu nasci numa casa espírita, eu estudei a vida inteira, né? Eu não aceito mais, eu sou miserável. E aí não se perdoa. Eu só sabia, não sentia. Né? Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Com a pasmaceira. Porque se a gente está na pasmaceira, a vida vai dar uma sacolejada cedo ou tarde. Então o que é a pasmaceira? A pasmaceira é assim, ó, eu sou espírita. Peguei esse livro aqui, eu comecei a ler ele ontem, já estou quase acabando. Na hora que eu acabar isso, eu vou ler outro. Estou doido para terminar isso, para pegar outro para ler. Estou participando de um monte de atividade. Mas sei lá, tem uma coisa esquisita dentro de mim. Não estou sentindo mais a doutrina. Não estou conseguindo sentir as coisas. Estou com uma falta de paciência com as pessoas. O povo difícil.
Não é esse povo aqui da terra. Então a gente vai na casa espírita para trabalhar, mas nossa, não tem jeito. Nossa, já viu que, né? Você viu aquela pessoa que está lá? Eu não tenho paciência com casa espírita mais não, nem. Então quer dizer, tem alguma coisa que está errada. Tem alguém aí assim, gente? Não, né? A gente sabe que o estudo é autobiográfico, tá? Então quer dizer, muitas vezes a gente está maquinalmente seguindo para onde a gente não sabe muito bem. Aquelas coisas que a gente lia antigamente, fazia, nossa, que lindo. Aí chegou uma mensagem no seu WhatsApp e falou assim, e mais uma, né? Vou apagar antes de ver, porque as mensagens chatas, né? Apaga antes de ver. Todo dia a gente recebe 10, 15, 20 mensagens dessas. Então quer dizer, o problema, a doutrina mudou, chegou alguma coisa nova aí que a gente não está sabendo, ou será que mudou alguma coisa dentro da gente, né? Alguma coisa que apagou, que precisa de dar uma reavivada, uma reanimada. Então, humanamente falando, isso é natural. É natural dentro da nossa característica, dentro da nossa condição atual, que é aquela de sermos espíritos imperfeitos. O que a gente não pode é se acomodar com essa situação. Buscar alguma forma para se motivar. Preciso ter uma motivação na vida. Eu preciso fazer o bem aonde eu estiver, seja lá o que eu estiver fazendo. Eu preciso colocar os princípios da doutrina onde quer que eu esteja em tudo. Bom, se eu tiver problema com o meu vizinho, se não fui eu que fui buscar o problema com as minhas próprias mãos, se não tiver outro jeito, o problema está instalado, eu vou ter que lidar com esse problema de uma forma diferente como eu lidava antigamente. Eu vou lidar com esse problema sendo espírito, sendo cristão. Eu vou examinar dentro de mim o que está dentro de mim, por que está me causando determinadas coisas, por que eu estou sentindo determinadas emoções, determinados sentimentos, e assim eu vou tentando me adequar à situação com a qual eu vivo, me corrigindo intimamente, fazendo jus a esses princípios que chegaram à minha mão, para que eu fizesse bom uso deles em dado momento. Porque quando a gente fala assim, olha, a gente estuda, aquele que muito foi dado, muito será pedido, isso é muito sério. Então nenhum de nós pegou um livro espírita, estudou, chegou numa casa espírita, porque a gente era bonitinho demais, não. Cuti-cuti, que gracinha, né? Traz ele aqui. Ninguém descobriu sua luz ainda, mas o plano espiritual já descobriu, meu filho. Vem cá, nossa, como você é lindo, né? Olha a sua aura, que maravilhosa, né? Ninguém te entende, ninguém te respeita no mundo, mas a gente entende. Vamos para a casa espírita, não é? Então a gente não veio para cá porque a gente é coitadinho, porque a gente é mais bonito do que os outros, ou porque a gente é mais evoluído do que os outros, não. Porque espírita tem uma mania de achar que é mais evoluído do que os outros, que é uma beleza, não é? Porque a gente tem mais conhecimento. Não, a gente não tem mais conhecimento do que ninguém. A gente tem mais informação. Então é mais ou menos assim, olha, você pega uma tabuada e começa a falar assim, ó, 2 mais 2 são 4, viu? 4 vezes 5, 20. E aí a gente vai falando a tabuada. Ou então você pega um livro, né, um livro de química, de biologia, de qualquer coisa, um princípio que não é seu, que faz parte de uma lei que rege o universo, você começa a falar, né? Você sabe como é que é a fórmula da gravidade? Eu sei. Aqui é a mesma coisa, fala assim, porque está lá, pergunta tal do livro dos espíritos, né? Mas isso não me pertence, não é meu. Então, quer dizer, eu estou reproduzindo informações que não são minhas. No dia que essas informações fazem uma reforma na minha intimidade, não é? E que me permitem, essas reformas me permitem ser diferente, então, tipo, eu sofri uma agressão, mas assim, nossa, está tranquilo. A doutrina está em mim, não está no que eu falo, no que eu apresento aos outros, não é? Acredito que todos nós aqui passamos por experiências dessa forma, né? Então a gente cada um de nós tem que viver a vida do dia a dia. Né? E Inácio fala isso o tempo todo nas suas mensagens, né? Então ele vem alertando que o nosso problema é conosco mesmo, não é com o outro. Então o outro, na verdade, ele é que nos escancara aos olhos da consciência o que a gente tem dificuldade de lidar. No dia que a gente começar a perceber de fato, na prática, que o outro não pode governar a nossa vida, a gente se liberta. A gente está falando aqui de liberdade, né? De vontade firme e de liberdade. Então, quer dizer, a gente tem que se libertar desses conceitos do que ainda nos aprisiona e que não nos permite ser livres. Porque o que nos faz
mantermos, o que nos mantém nesse patamar vibratório que nós temos estado já algumas encarnações, é a nossa falta de liberdade dentro dos princípios que Jesus nos recomenda. Porque se alguém agride a gente está num estado de paz tão elevado que aquilo fica assim, nossa, coitado, está doente. Não é? Agora, se pega, como se diz, né? Se pega a gente naquelas 3 sextas-feiras da gente, então já vira uma tempestade, porque a gente não está harmonizado intimamente. Então, o que vem de fora, na verdade, encontra ressonância na nossa intimidade e faz com que a gente se afine a essas vibrações. Porque cada conceito aos quais nós estamos atrelados tem uma vibração. Então, não tem como a gente elevar o nosso patamar evolutivo, vibratório, né, e manter esse patamar vibratório constante toda hora nos afinando com determinadas vibrações que estão ligadas a determinados conceitos. Então, se eu saio na rua e olho alguma coisa em minha volta que já me dá raiva, é porque algo em mim está ligado àquele conceito que me permitiu emanar aquela vibração. A minha vibração está coadunada com aquela vibração contida no conceito daquela situação, daquela pessoa. Se a gente for fazer uma reflexão na nossa intimidade, do que a gente já viveu, a gente vai saber muito bem do que isso se trata. Então, às vezes, nós estamos num estado de espírito constante, equilibrado, e a gente consegue passar por determinados problemas, assim, a gente até se surpreende, fala, nossa, né? Até que eu melhorei um pouquinho. Graças a Deus eu consegui agir assim, eu agi assado. Outras situações, quando a gente não está nesse mesmo patamar, nessa mesma harmonia interior, a gente se desequilibra de uma forma que a gente, né, depois a gente, quando acerena, a gente sente vergonha das nossas reações, do que a gente falou, do que a gente fez, do que deixou de fazer e de etc. E aí, mais uma vez falando, isso está tudo dentro de um patamar que é o nosso patamar momentâneo, porque a gente ainda é imperfeito, mas a gente não pode se contentar com isso. Que é o que Inácio vai falar na mensagem. Então, para que eu me desapegue desses valores, eu preciso me movimentar. Não dá mais para ficar, né, mas a evolução não dá saltos, né? Mas eu sou imperfeito, tudo bem. Não é? Porque a gente está no limiar da transição planetária. E aí, se a gente quiser manter nesse patamar evolutivo, tranquilo. A gente tem o direito, porque a gente tem o livre-arbítrio. Mas depois vem as consequências, não é? Então, simbolicamente falando, é assim, olha, é o momento da separação do joio e do trigo, dos bodes das ovelhas, dos que permanecem à direita dos que estão à esquerda. Então, simbolicamente, vamos fazer uma alusão aqui a um fato que é mesmo algo só para ilustrar. Então, duas pessoas, né? Um que está à direita e outro está à esquerda. Um que se esforçou, fez de tudo, passou por todas as provações na vida de uma forma equilibrada e desencarnaram os dois. Então, a porta da direita é a porta da redenção. A da esquerda é a porta da expiação, da necessidade de retomar o que deixou para trás. Não é? Aí, quando você vê, estamos os dois marchando no mesmo lugar, de repente um vai para a direita, não sei aqui. Não é? Aí tinha mostrado assim, olha lá onde é que você podia estar agora, olha o que você podia ter alcançado. Sabe aquela situação que você chutou o balde? Podia ter aguentado só mais um pouquinho lá. Se você tivesse aguentado lá. Aí aquele momento é o momento que a consciência cobra. Porque não adianta a gente querer, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero estar assim, eu quero estar assado, sem fazer esforços condizentes para alcançar determinado patamar evolutivo. Então, é o que nós fala. Toda subida necessita de esforços condizentes à empreitada ambicionada. Então, se você quer subir esses degraus aqui da casa espírita, você precisa de uma certa força, não é? Agora, se você quer subir o Himalaia, você não vai empregar a mesma força que você utilizou para subir essas escadas aqui. Então, onde que você quer chegar espiritualmente? Aí é você que tem que responder. Então, para chegar lá, você vai ter que fazer esforços condizentes ao que você está ambicionando. Se está ambicionando ficar do jeito que está, não precisa fazer muito esforço. Né? A gente vai fazer uma leitura da mensagem, Inácio fala assim, olha. Convocando os confrades da Galácia à consciência cristã, Paulo de Tarso diverte-os a respeito da vontade firme que todo seguidor de Jesus é conclamado a desenvolver,
a fim de modificar suas condutas e se regenerar espiritualmente. Ao discípulo do Cristo, pois, é necessário empenho em sua renovação espiritual, não lhe sendo justificável a manutenção das atitudes equivocadas de outrora, quando ele ainda ignorava as verdades eternas que lhe enriquecem a existência através dos preceitos da Boa Nova. A vida sempre há de respeitar-nos a capacidade individual de assimilarmos interiormente os recursos que nos são disponibilizados, dando-nos tempo adequado para que os utilizemos com propriedade. Entretanto, o cristão precisa do pulso firme da vigilância e da disciplina, para não se permitir ser ludibriado pelos enredos das trevas que ainda o encontram ressonância na intimidade de seu ser, impelindo-o às atitudes inoportunas. Conquanto a evolução não nos permita saltos, avaliemos que ninguém logra vitória espiritual sem a realização do primeiro passo e sem o concurso da constância em sua jornada rumo ao alto. Assim, empreender esforços sinceros, efetivando sua autoiluminação, é tarefa primordial para o seguidor de Jesus. Então, quer dizer, o que a gente estava falando aqui, né? Inconscientemente, porque o nosso exercício é qual? Aquele de se conscientizar espiritualmente. Eu preciso tomar uma consciência do que eu sou, do que eu preciso ser, do que eu não posso mais ser, do que eu preciso modificar em mim. Agora, o meu ego, não é? O meu inconsciente, ele projeta na minha existência, não é? Fugas, desculpas, né? Justificativas descabidas para que a gente se mantenha no mesmo patamar. Então é mais ou menos assim. Eu saí do trânsito hoje de manhã, mas, poxa, eu levantei de manhã, fiz uma prece, li uma leitura do Emmanuel, peguei meu carro, o cara me fechou, não tem culpa também mais não, ué. Não, já fiz a minha parte, ué. Fiquei com raiva mesmo, mas eu estava no meu direito, ué. Então quer dizer, olha a fuga irrefletida da realidade. É uma fuga inconsciente, você não consegue, olha, eu saí de casa, fiz uma prece, não valeu de nada, porque eu fiquei totalmente desequilibrado. Não é? E a gente prefere jogar a culpa no outro, mas se ele não tivesse feito aquilo, eu não tinha ficado nervoso. Ou valeu muito pouco, ou não valeu quase nada aquela leitura. Porque se eu estou há 500 reencarnações agindo assim, é essa, agora eu quero mudar, mas não consigo mudar abruptamente. Precisa de quê? De vontade firme, precisa de constância. Então errar e reafirmar a informação, não é assim, não é assado. Não é assim, não é assado. E isso a gente vai caindo, levantando, reafirmando conceitos em cima de conceitos. Não é? Então não é fácil, exige disciplina e exige força de vontade, porque cansa. Lidar consigo mesmo cansa, não cansa? A gente fala a verdade. Tem hora que a cabeça da gente parece que está saindo fumaça. Porque a gente é um esforço 24 horas, porque quando você quer realmente se domar, você precisa estar vigilante e atento ao que você faz, e isso dá trabalho, isso desgasta energia. Então a gente fica estafado, porque é mais fácil ser de outra forma. Então é mais fácil sentar no ônibus, abrir as pernas, pegar 3, 4 lugares de uma vez, não estou nem aí para quem vai sentar lá, não. É muito mais fácil pegar o carro e se eu estou passando, eu vou dar a seta quando eu dou, porque se eu não der a seta de trás, vai parar, eu estou entrando, quero saber. Aí eu levantar de manhã, num dia, num domingo, e falar assim, hoje eu estou a fim de curtir o meu sonho e vou colocar no último volume, que problema do outro, porque hoje é o meu dia. Eu vou ouvir a minha música e ele vai ter que ouvir também. Porque se eu gosto, ela é boa. Então, ser assim é mais fácil, porque você descer montanha abaixo rolando é muito mais fácil que você subir montanha acima se esforçando debaixo do sol causticante. Então, se eu não tenho esses conceitos dentro de mim diariamente, se eu não faço uso desses conceitos a ferro e fogo comigo mesmo, eu fico assim, mas a evolução não dá salto, não é? Mas eu não sou perfeito, estou cansado de aguentar esse povo, não é? Muito difícil. O seu bicho que é complicado é o tal do ser humano, né? E aí a gente vai perdendo as forças, por quê? Porque a gente está gastando energias desnecessariamente. A gente está fixando a nossa atenção no que a gente não deveria. A gente está vibrando, não
emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, com determinadas energias, e isso nos desgasta. Então a gente precisa entender que o nosso compromisso maior é conosco mesmo. O outro, ele faz parte do nosso estágio, dentro do que você pode oferecer para ele e dentro do que você pode aprender da sua convivência com ele. Agora, na hora que você desencarnar, meu amigo, é você com você mesmo. O outro ficou para trás. Seja esse outro quem seja. E aí quando você percebe que você perdeu um tempão por causa dos outros, por causa das situações, aí você se frustra com você mesmo. Porque você entende que você não fez bom uso do seu tempo, das suas oportunidades, porque você deixou que o outro governasse a sua vida. Durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, a vida toda, às vezes. Inácio prossegue, olha, quem tem acesso aos expedientes da Boa Nova não pode permitir-se estagnar-se evolutivamente, reconhecendo que isso seria fazer uso indevido dos imensos recursos despendidos pela vida em seu benefício. Por isso, é imprescindível que o discípulo do Mestre empregue boa vontade para elevar-se espiritualmente, seguindo sempre em frente em sua marcha ascensional, porque não existe caminho de volta para os que já tiveram contato com os ensinamentos do Cristo. Então, quando Jesus fala assim, olha, todos os pecados serão perdoados, menos um. Qual que é? Pecado contra o Espírito Santo. Aí a gente fala assim, mas peraí, o negócio está meio esquisito. Jesus, como é que ele prega 70 vezes 7, fala que tem que perdoar incondicionalmente e fala que só um que não tem? Não é? A gente fica pensando assim, tem uma coisa errada, tem uma contradição nesse contexto aí. A gente precisa entender assim, o que é pecar contra o Espírito Santo? É pecar com conhecimento de causa, é se desviar. Pecar é se desviar do ideal, do objetivo, com conhecimento de causa. Então a gente fala assim, olha, eu venho aqui na frente e falo assim, tem que ser assim assado. Na hora que eu vou lá para fora eu tenho que fazer tudo que eu faço, porque se eu não fizer, eu estou pecando contra o Espírito Santo, com consciência, com conhecimento de causa. Hipócrita que recomenda que para os outros através da fala, mas que não faz porque não coloca para si mesmo como sendo fundamento imprescindível. E aí nesse momento a vida te fala assim, olha, não está perdoado, tem que expiar. Tem que expiar. Percebe? Precisa vir expiação. Por quê? Porque você já sabia. Porque você sabia. Por isso que Jesus disse, olha, quanto você ser duro com os outros, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Porque eu não aceito isso, não aceito aquilo, não. Porque você está com um conceito dentro de você que é seu, porque você já sabe que a lei é assim. E se você sabe que a lei é assim, se você pisar na bola, desviar um pouquinho, vai vir um e vai colocar você no seu devido lugar. E vai usar com a mesma propriedade. Com a mesma forma, com os mesmos conceitos que você mediu, você vai ser medido. Então, nesse momento é assim, olha, se eu que já entrei para a doutrina, já tive contato com os livros, com as obras, com os ensinamentos, com os estudos, com as atividades, meus amigos, não tem caminho de volta mais. Porque voltar para trás agora para a gente é queda fragorosa. Aí depois vocês vão ter que voltar na próxima encarnação e ficar psicografando o livro. E aí é a escolha de vocês. Para finalizar, ele diz assim, olha, não te subtraias, sendo assim, das responsabilidades que foste chamado a executar no mundo e utiliza os recursos que te são ofertados, dando testemunho de tua fé, superando tuas provas, promovendo tua regeneração. Não te consintas ser persuadido pelos convites sedutores do mal. E aí ele finaliza assim, olha, reconhece, portanto, intimamente o Senhor que te vela as veredas, auscultando a voz que te conclama a não te desviar de tua rota de ascensão, conscientizando-te, por fim, de que não haverá convite tentador o suficiente capaz de colocar-te sob o jugo do mal, uma vez te predisponhas a prosseguir confiante e fortalecido ao lado de Jesus. Então, quer dizer, aquela força que você já teve em dado momento, ela está aí, ela só precisa ser reavivada. Precisa dar uma sacolejada. Porque essa sensação a gente já teve. Essa experiência a gente já vivenciou.
Mais ou menos assim. Quando a gente se tornou espírita, a gente se tornou um dos propagadores mais fiéis da doutrina, não era assim? Então a gente tinha uma vontade de falar da doutrina, de pregar para os outros e falar assim, não, vamos para lá, eu descobri a mina dos ovos, a galinha dos ovos de ouro. Dos ovos de ouro. Descobri o mapa da mina, vamos! Não é? E a gente, com aquela vontade de levar as pessoas da nossa família junto, não, vão para lá. Aí eles não aceitam, a gente fala assim, não, né? Quer dizer, aquela força, aquela fé, aquela esperança, a gente já vivenciou essa experiência. Está faltando dar essa saculejada dentro de nós para que isso retorne, para que isso se mantenha. Porque ninguém sabe quanto tempo a gente ainda vai ter nessa existência. Mas o que a gente sabe, com toda certeza, é que a vida, ela não termina depois dessa experiência. E depois dessa experiência, no plano das provas e das expiações, no plano material como a terra, dessa oportunidade que nós temos agora, depois dessa experiência, nós vamos continuar em contato íntimo, conosco mesmo. Porque você pode deixar qualquer um para trás, qualquer situação, mas existe alguém que vai estar com você eternamente, que não tem jeito, que vai acordar com você todas as manhãs e vai dormir com você todas as noites. E não é o seu marido, não é a sua esposa, e nem é a sua alma gêmea, se você acredita nela. É você mesmo. Não tem como a gente se desvincular da gente mesmo. E o melhor para a gente é que a gente esteja em bom relacionamento com a gente mesmo. Porque se a gente estiver em bom relacionamento com a gente mesmo, a doutrina flui, a vida flui e as nossas experiências com os outros são mais tranquilas. Que sirva de algum tipo de reflexão para cada um de nós, que a gente possa retornar, pelo menos pensando um pouco melhor, um pouco mais sobre as nossas experiências, tentando encontrar o caminho mais adequado para que a gente consiga realmente reafirmar dentro de nós, em cada dia, que vale a pena ser cristão, que vale a pena continuar acreditando nos princípios da doutrina espírita, apesar do que se encontra à nossa volta. Muita paz para vocês, que Jesus nos abençoe, tá bom?